Durante muitos anos, ouvi pessoas dizerem que o problema dos relacionamentos está sempre no outro, no chefe difícil, no colega complicado, no familiar que não muda. Mas quanto mais eu observava o comportamento humano, mais uma verdade silenciosa se tornava clara para mim. A maioria dos conflitos não nasce da maldade, nasce da incompreensão. As pessoas não acordam querendo criar atritos. Elas acordam querendo ser respeitadas, ouvidas, reconhecidas. E quando isso não acontece, algo dentro delas se contrai. Elas se defendem, reagem, se fecham. Não porque são ruins, mas porque são humanas. Aprendi que a maneira como nos comunicamos nos momentos simples determina o que acontece nos momentos difíceis. É fácil ser gentil quando tudo vai bem. O verdadeiro teste aparece quando algo sai errado, quando alguém falha, quando somos contrariados. É ali que os princípios mostram seu valor, ou a ausência dele. Quando alguém erra, a crítica parece lógica, parece até justa, mas quase nunca é eficaz. A crítica atinge o orgulho antes de alcançar a razão. E quando o orgulho se sente ameaçado, a mente deixa de ouvir. Já vi pessoas reconhecerem o erro internamente, mas jamais admitirem em voz alta, apenas porque foram criticadas. Evitar a crítica não é ignorar problemas, é escolher uma abordagem que preserve a dignidade. É entender que ninguém cresce sob ataque constante. Pessoas florescem quando se sentem seguras, quando percebem que não serão humilhadas por tentar, mas há algo ainda mais poderoso do que não criticar, reconhecer. A apreciação sincera tem um efeito quase invisível, porém profundo. Ela não infla o ego, ela fortalece o espírito. Quando alguém sente que seu esforço foi visto, algo se alinha por dentro. A pessoa passa a querer corresponder. Muitos subestimam o poder de um reconhecimento simples, não aquele elogio automático, mas aquele que nasce da observação. Quando você diz "eu percebi", você diz muito mais do que palavras. Você diz "você importa". E é exatamente aqui que muitas relações começam a mudar de rumo. Não quando surgem grandes discursos ou gestos dramáticos, mas quando alguém se sente finalmente visto. O ser humano suporta falhas, suporta dificuldades, suporta até injustiças temporárias, mas raramente suporta a sensação de ser invisível. Quando uma pessoa percebe que ninguém nota seu esforço, seu cuidado ou sua intenção, algo se apaga aos poucos. Ela continua presente, mas deixa de se envolver. Continua falando, mas deixa de se abrir. Continua tentando, mas sem o mesmo coração. E muitas relações se perdem não por grandes conflitos, mas por esse desgaste silencioso. É por isso que a apreciação sincera não é um detalhe. Ela é alimento emocional. Ela lembra o outro de que vale a pena continuar tentando. E quando isso acontece, a resistência diminui, a boa vontade cresce e a cooperação surge quase sem esforço. E então chegamos ao ponto que une tudo isso: o desejo. Toda ação humana é movida por um desejo, às vezes consciente, às vezes escondido até da própria pessoa. Pode ser o desejo de paz, de aprovação, de segurança, de crescimento. Quando você ignora isso, fala sozinho. Quando reconhece isso, cria conexão. As pessoas não resistem às ideias. Elas resistem à sensação de serem forçadas. Quando você tenta empurrar algo, desperta resistência. Quando você convida, desperta curiosidade. Quando você impõe, fecha portas. Quando você compreende, constrói pontes. Observe como líderes verdadeiros agem. Eles não gritam, não ameaçam, não pressionam. Eles escutam, eles observam, eles falam pouco, mas falam no momento certo. Porque aprenderam que influência não é barulho, é sintonia. Esses princípios funcionam em todos os lugares, em casa, no trabalho, em amizades, em qualquer ambiente onde exista um ser humano tentando ser compreendido. Uma conversa muda quando você troca da intenção de vencer
pela intenção de entender. Perceba quantas discussões poderiam ser evitadas se, antes de responder, alguém perguntasse: por que isso é importante para você? Essa pergunta desarma conflitos. Ela não resolve tudo, mas abre espaço para algo essencial: respeito. Certa vez observei duas pessoas discutindo longamente sobre algo pequeno, e como acontece na maioria das vezes, não era sobre o assunto. Nunca é. Era sobre orgulho ferido, sobre sentir-se ignorado, sobre a necessidade profunda de ser reconhecido. No momento em que alguém finalmente se sentiu ouvido, a discussão perdeu força. Não porque houve um vencedor, mas porque houve compreensão. É isso que transforma relações. A sensação de ser visto, não de ser corrigido o tempo todo, não de ser moldado à força, mas de ser compreendido. Agora, permita-me convidar você a algo mais profundo do que uma técnica. Hoje, em alguma conversa simples, experimente escutar sem preparar sua resposta. Apenas escute. Observe o tom, as pausas, as repetições. Ali mora o desejo. Depois, faça uma pergunta sincera, não para conduzir, não para manipular, mas para entender. Você ficará surpreso com o que acontece quando alguém percebe que você realmente se importa. Se esse pensamento tocou você, escreva nos comentários: quero me comunicar com mais consciência. Essa frase representa uma escolha interior. E mudanças interiores sempre precedem mudanças reais. Estamos avançando nesta série e nos aproximamos de pontos delicados, porém essenciais. No próximo vídeo, falarei sobre erros silenciosos que afastam pessoas sem que percebamos. Atitudes comuns, muitas vezes bem intencionadas, que enfraquecem relações aos poucos. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. O que estamos construindo aqui não é apenas conhecimento, é uma forma mais humana de se relacionar. E quando você muda a forma como se relaciona, você muda a forma como vive. Meus amigos, espero que essas palavras tenham ajudado e somado algo ao seu dia a dia. E se sentir necessidade, volte, escute novamente. Às vezes, a frase que passa despercebida hoje é a que faz sentido amanhã. Espero você no próximo vídeo.